conhece Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o quê? É o amor. Só tem quem já conhece Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, Risonete. Mislene, beijo. Paz do Senhor, muito bom ter vocês aqui comigo, viu? A gente já vai começar, amém? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Bom, já temos algumas pessoas aqui. Eu vou começar, amém? Deixa eu desligar aqui o nosso som. Glória a Deus. Hoje vamos falar da alegria em Cristo Jesus. Não é uma alegria qualquer. É uma alegria maior. Uma alegria interna, de alma. É disso que vamos falar. Mas antes da gente começar, eu vou me apresentar. Não sei se é a primeira vez que você está me vendo aqui, numa live, mas meu nome é Tia Paula, eu sou artesã, tenho uma página aqui no Face, Paulinha Arteira, sou uma das líderes do Ministério Infantil da minha igreja, moro aqui na cidade de Paysandu, Paraná, amém? Vocês são todos muito bem-vindos, Deus abençoe por estar aqui. Paz do Senhor a todos que estão aqui, tia Priscila, paz do Senhor, tia Érica, paz do Senhor, tia Érica. Deus abençoe a todos que estão aqui comigo, amém? Então, nós vamos começar com uma oração e já introduzindo a nossa história bíblica de hoje, amém? Então, onde você está aí, feche os seus olhos e ore ao Senhor comigo nesta noite, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, pela imensa oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua presença. Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego, Senhor Jesus, a cada alma, a cada vida que está aqui me ouvindo nesta noite. Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor possa, Senhor Jesus, transformar toda tristeza, toda dor em alegria, numa alegria vinda do alto, numa alegria vinda de ti, Senhor Jesus, fruto do teu Espírito Santo, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém, louvado seja Deus. Então hoje vamos falar dessa alegria que não vem de nós, que é fruto do Espírito. Mas o que é o fruto do Espírito? É um conjunto de virtudes que o Espírito Santo derrama na vida daquele que nasceu de novo, na vida daquele que morreu o velho homem e nasceu para Cristo. Esse é o fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar da alegria. É um tema maravilhoso e esse foi o tema que eu consegui escolher dessa vez, foi uma bênção. Amém? Então, há quem diga, quem não conhece os cristãos, há quem diga que crente tem que ser sempre sério, engravatadinho, muito sério. Há quem diga que os cristãos não podem rir e nem estar alegres. Será que isso é verdade? Acho que não. Há quem reclame muito e diga, mas como é possível, Paula? No meio de uma pandemia estar alegre? Como é possível ter um espírito alegre no meio de uma pandemia? Onde as pessoas estão ficando doentes, onde as pessoas estão sempre doentes. O nosso jeito é sempre reclamar, sempre murmurar, porque as pessoas estão doentes, muitas pessoas estão morrendo. E por causa disso, a tristeza assolou os nossos dias. Por causa disso, muitos têm chorado, têm perdido seus entes queridos, não é verdade? Muitos estão nos hospitais, internados entre a vida e a morte. Mas como é possível sentir essa alegria? Que alegria é essa que em meio à tristeza o nosso coração se alegra? Como é possível uma coisa dessa? Essa alegria de que estou falando não é uma alegria aqui da terra. É uma alegria que é diferente de felicidade. Porque a felicidade é um estado de espírito. Às vezes estamos felizes, muito felizes. Mas a alegria de que estou falando é uma alegria que em meio à tristeza o nosso coração continua alegre.
porque nós sabemos que é uma alegria que tem esperança. E esperança de quê? Esperança de que logo voltaremos para casa. Esperança de que logo nos encontraremos com o nosso Senhor. Que mesmo que tudo esteja ruim aqui, que as pessoas estejam ficando muito doentes, que não esteja nada bem, pessoas perdendo emprego, pessoas passando necessidades, nós estamos alegres porque em breve voltaremos para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Muito feliz de ter todos vocês aqui comigo, amém? Para quem está chegando agora, estamos falando sobre a alegria, o fruto do Espírito Santo. Então, no meio de tudo isso, durante essa pandemia, muita gente ficou confinada dentro de casa, sem poder sair. E aí arrumou um jeito de se alegrar. Como? Com um smartphone na mão, com várias músicas no fone de ouvido. Bom, já que eu não posso sair, será que tem criança nessa live? Isso aqui é muito importante para vocês ouvirem. E às vezes as crianças, já que eu não posso sair, não posso brincar, não posso estudar, eu vou por celular. Eu vou colocar o fone de ouvido. Mas e será que se alguém olhar ali, ó, o que será que tem no seu celular? Olha, na maioria das vezes não é coisa boa. Na maioria das vezes está vendo no celular coisas que desagradam o Senhor. Na maioria das vezes as músicas que estão sendo ouvidas aqui, elas não exaltam o nome do Senhor. Mas e agora? E agora, será que é essa alegria que estou falando? Às vezes, durante essa pandemia, você ficou tão alegre, seu coração transbordou de alegria, mas você não tinha como extravasar. Então, você descontou toda na comida. Será que é essa alegria que estou falando? Que a sua felicidade é só comer porque não tem mais nada para fazer nessa pandemia? Bom, já que o celular não é uma coisa tão boa, se eu não souber e não tiver maturidade para isso, então eu vou comer. Será que a alegria de que estou falando é encontrada na comida? Eu acho que não. A alegria que estou falando, ela é encontrada na oração. É encontrada na intimidade, no relacionamento com o nosso Deus. É algo espiritual, é algo de alma, que mesmo que as coisas não estejam indo bem, no seu coração tem alegria, no seu coração tem paz, tem esperança de que em breve voltaremos para casa. Ah, mas é tão difícil orar dentro da minha casa, meu Deus, é muita gente presa, confinada no mesmo espaço. Mas precisamos tirar um momento de leitura da palavra do Senhor. Reservar um momento, acordar mais cedo ou dormir mais tarde, não sei. Precisamos reservar um momento para a leitura da palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, se nós olharmos e espiarmos, está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E a alegria, ela anda junto com o amor. Onde tem alegria, certamente existe muito amor. Não é? Porque não é fácil passarmos pelo que estamos passando, vivendo este ano tão difícil, não é verdade? Pois então, vou aproveitar e vou contar para vocês a história de uma menina muito feliz. Espere aí. Já nós entramos na leitura bíblica, tá? Uma menina muito feliz. O nome dela é Julinha. A Júlia tem 9 anos e é uma menina muito feliz. Mas, de repente, um vazio tomou conta do seu coraçãozinho. Ela estava trancada dentro de casa. A mamãe precisava sair para trabalhar. Ela não sabia o que fazer dentro de casa. E aí, o rostinho que antes era tão feliz, por causa do vazio tão grande, ela ficou triste. E ela não entendia por que estava triste. Então ela pensava: eu estou sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Será que é fome? E aí
ela comia, comia. Mas não era fome, porque logo que ela enchia a barriga, o vazio voltava. E aí a mamãe dela começou a perceber que ela estava muito triste. E aí a mãe dela começou a dar presentes para ela, para tentar preencher aquele vazio que tinha dentro do coraçãozinho da Julinha. Era um buraco que não tinha fim. E a mãe dela presenteava ela e ela ficava sempre muito feliz com os presentes, mas logo depois o seu rostinho se entristecia, porque o vazio não ia embora e aquele buraco dentro dela foi ficando maior. E ela só queria saber de chorar. Ela começou a ter alucinações, ela via monstros que saíam de dentro do buraco da barriguinha dela. Ela começou a ver coisas que não eram vindas de Deus, um vazio, uma tristeza. E aí a mãe dela começou a perceber, prestar atenção, que aquela menina que era tão alegre estava sempre triste, com um vazio que ninguém sabia explicar. E aí, a mamãe dela procurou ajuda espiritual, levou a Julinha na igreja. E aí algo maravilhoso aconteceu. A Julinha aceitou Jesus e Jesus preencheu todo o vazio. Agora não existia mais vazio. Agora aquele coraçãozinho que antes estava triste, agora estava alegre. Por quê? Porque não existia mais vazio. Jesus entrou na vida da Julinha e Jesus preencheu o coração dela de amor e o rostinho dela ficou assim, ó, cheio do amor de Deus. Ela começou a ler a palavra do Senhor, ela entendeu que precisava orar e ter intimidade com Deus. E o nosso Senhor, que é bom e amoroso e tem alegria, Ele nos deu essa alegria e deu a Julinha também, que mesmo essa pandemia, estando dentro de casa, ela estava alegre, porque agora ela não sentia mais vazio. Isso aqui, esse vazio, essa tristeza, trata-se de depressão. Às vezes nós sentimos isso. Isso tem pessoas que dizem, mas crente tem depressão? Crente sente isso? Sente. Porque depressão é uma doença de alma. É uma coisa, uma tristeza que vem lá do fundo. Que mesmo que você coma muita comida, você não fica alegre. Que mesmo que você ganhe todo o dinheiro do mundo, você não tem alegria. Que mesmo que você tenha muitos amigos e tudo vá bem na sua vida, você ainda sente esse vazio. Mas eu estou aqui hoje para dizer que o Senhor pode preencher o vazio do seu coração, que em meio a essas dificuldades, esse confinamento, nosso Deus tem alegria para te dar nesta noite. Louvado seja Deus. E falando nisso, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Abrir a Bíblia no livro de Isaías. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, que é disso que vamos falar. Isaías 61, que diz as boas novas da salvação, que fala sobre a alegria de transmitir essas boas novas de salvação, amém? Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor, para a sua glória. Entenderam para que fomos chamados? Nós fomos chamados para pregar as boas novas de salvação àqueles que estão tristes e com o coração quebrantado, a terem alegria. Aqueles que estão enlutados, a vestirem coroas em vez de cinza. É para isso que o Senhor nos chamou.
para estar alegres e transmitir essa alegria mesmo em meio à dor e mesmo ao luto. Para estar alegre e nos vestir de vestes de louvor, mesmo onde há tristeza. Então, se nestes dias o seu coração está triste, vista-se de louvor. Encontre um louvor que você goste muito, muito. E louve ele o dia todo. Você vai ver como o seu coração vai transbordar da alegria do Senhor. Porque o louvor, ele entra na nossa alma. Então, as boas novas de salvação são para todos. Todos devem proclamar as boas novas de salvação a estes que estão sofrendo, a estes que estão enlutados. Essa é a nossa missão aqui na terra. Amém? Aí, falando de missão, você sabia que na Bíblia existe uma carta da alegria? Existe uma carta da alegria e eu trouxe ela aqui hoje para vocês. Talvez não dê para vocês lerem, porque a tela fica ao contrário, né? Mas aqui está escrito a carta da alegria. É uma carta muito específica, endereçada a bispos, a diáconos, ou seja, endereçada àquelas pessoas que serviam na casa do Senhor, aquelas pessoas que exerciam o cargo de liderança. Essa carta, ela foi escrita e endereçada, sabe para quem? Para a cidade de Filipos, para os filipenses. E quem será que escreveu uma carta onde as palavras dessa carta diz várias vezes: alegrem-se, estejam alegres, eu estou alegre, a alegria do Senhor me completa? Quem será que escreveu uma carta assim? Vocês sabem quem foi? Foi o apóstolo Paulo. E sabem por quê? Eu decidi trazer esta carta da alegria para a história bíblica de hoje, porque Paulo estava confinado numa prisão domiciliar enquanto escrevia esta carta. Como é possível uma pessoa estando presa numa prisão domiciliar, numa casa? Ele estava preso numa casa porque pregava a palavra do Senhor, muitos não entendiam, não aceitavam e mandaram prendê-lo. E aí, ele escreveu uma carta, que hoje é conhecida como a Carta da Alegria, que é o livro de Filipenses. Então, estando preso, Paulo escreveu uma carta para que aquele povo, para que a liderança daquela igreja, elas estivessem muito felizes, né? E mesmo a prisão de Paulo, e mesmo a tanta coisa ruim que estava acontecendo, para que eles estivessem felizes. Então eu vou ler um pedacinho aqui da carta. Tem 4 capítulos, mas eu vou ler só um pedacinho, tá bom? Que está ali no livro, na Epístola de Filipenses, capítulo 1, nós vamos começar a ler, tá? A partir do versículo 1 até o 6. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês viram? Ele escreveu e Timóteo estava junto, preso com ele. E ele escreveu e endereçou a todos os santos da cidade de Filipos. E era quem? Os bispos e os diáconos, ou seja, aquelas pessoas que assim como eu, que assim como você, trabalhavam na obra do Senhor. E aí, ele continua: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas para todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então, ele estava dando forças para aquela igreja. É interessante a gente falar que a igreja de Filipos, de Filipenses, lá do povo de Filipos, ela começou por causa de uma agenda que Deus trocou. Olha só, nós que estamos ligados ao ministério infantil, ou na sua vida pessoal, vocês têm planos, não têm? Eu também tenho os meus planos. Pois então, Paulo tinha planos.
E ele estava na sua segunda viagem missionária, estava indo para a Ásia para ali pregar o evangelho, para ali restaurar e instaurar igrejas, entendeu? E aí o que aconteceu? Em Atos 16, diz que Paulo estava com Silas e eles estavam indo para a Ásia, mas o Espírito do Senhor os impediu. Veja bem, ele tinha uma agenda, ele tinha planos, mas o Espírito do Senhor os impediu. A gente não sabe o que aconteceu. De repente, não sei, ele foi entrar num barco, não tinha mais passagem. De repente caiu uma chuva muito intensa que o impediu de seguir viagem para a Ásia. Não dá para saber o que aconteceu, mas a Bíblia diz, em Atos 16, que o Espírito Santo os impediu. O Espírito do Senhor os impediu. E aí, já aconteceu com você de repente ir para algum lugar, entrar no carro e o carro não funcionar? Já aconteceu comigo. Já aconteceu com você de no horário marcado estar num ponto de ônibus e o ônibus não passar? Já aconteceu? Pois então, às vezes nós ficamos bravos e frustrados. Meu Deus, mas há 5 minutos atrás este carro estava funcionando. Meu Deus, mas eu cheguei aqui na hora, cadê o ônibus que não passou? E às vezes nós ficamos frustrados. Porque você tinha uma agenda a cumprir. Porque você tinha um compromisso muito importante e não pôde ir. Mas muitas vezes lá na frente o Senhor estava te dando um livramento. Deus nos dá livramentos que nós muitas vezes nem conhecemos, nem percebemos. E uma coisa que você precisa entender é que o nosso Deus cuida da sua agenda. A sua agenda, os seus planos, precisam ser primeiros os planos dele. Pois Paulo entendeu que não era a vontade do Senhor porque houve impedimento de alguma forma. E aí ele foi parar, sabe onde? Na cidade de Filipos. E lá, na casa de uma comerciante muito popular, uma empresária chamada Lídia, foi instalada a igreja de Filipos. E quando Paulo estava escrevendo a carta da alegria, ele estava preso numa casa, provavelmente em Roma, não dá pra gente saber ao certo. Mas a palavra do Senhor diz que ele estava confinado. E mesmo confinado, ele orava pelos irmãos de Filipos. Eles oravam pelos filipenses porque eram pessoas que ajudavam muito ele financeiramente, ajudavam muito a obra do Senhor. Então ajudava Paulo a fazer missões, porque eles bancavam Paulo muitas vezes com dinheiro para poder Paulo fazer essas viagens missionárias. Então Paulo não estava falando com qualquer um, Paulo estava falando com amigos íntimos, com pessoas que trabalhavam na obra do Senhor, assim como eu, assim como você que está em casa. E nesta carta, Paulo citou várias e várias vezes a palavra alegria. Estou alegre, sinto gozo, estou feliz, meu espírito está alegre. Em um momento da carta, Paulo diz assim: se eu viver, viver é Cristo, e se eu morrer, morrer é lucro. Será que estamos neste amor, nesta alegria de dizer que se viver, vamos viver para Cristo? E se morrer, estamos no lucro porque vamos ver Jesus? É difícil nos dias de hoje a gente ter essa certeza, mas precisamos ter. Quando lemos a carta aos Filipenses, a gente vê, meu Deus, como preciso ser parecido, como preciso ter essa fé e ter essa alegria. Mas se você orar, se você buscar intimidade com o Senhor, você vai ter essa alegria. Alegria essa que não vai deixar você se abater mesmo em meio às dificuldades, porque você vai ter intimidade com o Senhor, porque você vai orar e vai buscar a face do nosso Deus como Ele é. Então a intimidade nos traz essa alegria que Paulo sentia. E aí no final da carta, eu vou ler aqui para vocês, porque é uma carta tão abençoada, essa carta da alegria aos Filipenses, que nós temos que ler. Então eu vou colocar aqui o final da carta para vocês entenderem. Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso ao que ocupe o vosso pensamento. Então, que o nosso pensamento, no final da carta aos Filipenses, Paulo diz que o nosso pensamento tem que ser de pureza, tem que ser de justiça, tem que ser de alegria, tem que ser de louvor, que mesmo a todos esses problemas que estamos enfrentando, e mesmo Paulo estando confinado numa prisão muito pior do que estamos passando no dia de hoje, ele se considerava servo. Se a gente for observar a palavra, né, mesmo servo, quer dizer escravo. Ele se considerava escravo de Jesus Cristo, porque é assim que ele começa a carta, se apresentando como servo. Mas que estranho! Será mesmo que o Senhor quer que sejamos servos? Sabe o que aconteceu? Paulo entendeu que não era nada imposto, você é obrigado a ser servo, não. Ele entendeu que servir a Cristo, que viver por Cristo, que morrer por Cristo, era algo que trazia liberdade. Que mesmo ele estando preso, que mesmo ele estando acorrentado, confinado, ele estava livre. Que o espírito dele não se abatia, e é essa alegria que devemos ter, essa virtude do Espírito Santo, que nada pode prender você, que a sua alma está em paz, que a sua alma sente alegria, tem liberdade em Cristo Jesus, e tem alegria, sabe do quê? Alegria de que um dia Jesus voltará para nos buscar. De que um dia Jesus virá nas nuvens e levará os seus, aqueles que foram fiel até o fim, aqueles que guardaram no coração a verdadeira alegria, o verdadeiro amor. Era isso que Paulo estava dizendo. Era isso que Paulo estava dizendo com a carta da alegria, que viver é Cristo e que morrer é lucro. Louvado seja Deus, que esse seja o teu pensamento, que esse seja sempre o meu pensamento. Porque nos dias que estamos hoje, o nosso coração anda tão cheio de tristeza, o nosso coração anda tão cheio de luto. E às vezes nós esquecemos que nós não somos daqui. Esquecemos que estamos aqui só de passagem. Esquecemos que temos que ter esperança de que Jesus voltará para levar a sua igreja, a sua noiva. E nós temos que ansiar por este dia, como uma noiva espera pelo seu casamento. Felizes, com o coração alegres e transbordante, porque o Senhor voltará para nos levar para casa. A palavra do Senhor diz que na casa do Pai há muitas moradas, que Ele nos preparou um lindo lugar, onde não haverá tristeza e nem dor, onde haverá alegria dia e noite. Essa é a nossa esperança, de que um dia veremos a face do nosso Deus como Ele é, de que um dia o abraçaremos e vai acabar todo o sofrimento. Louvado seja Deus. Essa é a alegria que devemos almejar dia e noite, tendo intimidade com o Pai. Então eu queria deixar esta mensagem para vocês. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês que estiveram aqui comigo nesta live. Que seja bênção na vida de vocês essa palavra. E lembre-se sempre, a agenda de vocês tem que ser primeiramente a agenda do Senhor. Pode não estar dando nada certo. E pode o seu coração estar triste e angustiado. Mas é o Senhor que está cuidando da sua vida, dos seus planos. Amém? Tenha sempre essa certeza e essa alegria. Então termino aqui com um sorriso, feliz por estarem aqui, por vocês estarem aqui comigo. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos vocês. Tia Nívia, tia Érica, Deus abençoe. Keila, ai Keila, amor, Deus abençoe por estar aqui na live. Deus abençoe a todos vocês, amém? Tia Cleide, Deus abençoe pela oportunidade. Beijo, gente.